Vamos falar de democracia burguesa? Hoje a gente vai falar sobre esse tema, sobre esse conceito, que é um conceito muito usado, né, entre nós marxistas, que, enfim, para a gente falar de democracia burguesa, a gente tem que falar de democracia. O que é a palavra democracia? O que democracia devia ser? Eu lembro que quando eu estava no ensino fundamental, os meus professores, no ensino médio, os professores falavam que democracia, eles iam muito na questão da linguagem, né, na origem etimológica da palavra. E aí eles falavam que demo significa povo e cracia é governo, então é o governo do povo. E eles davam o exemplo da do suposto berço da democracia, né, que seria a Grécia, e falam como funcionava essa democracia. E o mais engraçado é que mesmo antes das críticas, dos revisionismos, eu já ficava assim, nossa, mas tá faltando bastante gente aí nessa democracia, né? E hoje em dia eles já falam, esse não é o modelo ideal de democracia. Quando você pega um livro didático hoje em dia, ele já fala assim, que é uma democracia, mas para quem? Só que o problema dos livros atuais é que eles fazem um contraponto, como se, olha, não era ideal, não era igual ao nosso, porque o nosso, nossa, aí sim é ideal. As mulheres votam, não existe questão, qualquer um pode votar, até analfabeto vota no Brasil. Então, a gente acaba criando uma ideia de que isso que a gente vive e que, enfim, a forma de governo no Brasil é uma democracia. E aí, mas se a gente parar pra pensar assim, né, quando a gente vai caminhando nessa análise do que é democracia, e a gente parar pra pensar se será que quem realmente está no poder, quem realmente governa, quem realmente tem suas demandas atendidas no Brasil é o povo? Quando a gente olha pro Congresso, assim, as demandas do povo, elas estão lá sendo aprovadas, né? A maior parte da população, por exemplo, acha que seria interessante sim que os impostos fossem progressivos, que até R$ 5.000 não cobrassem impostos, que tivessem impostos sobre super grandes fortunas. A maior parte da população é a favor de maior incentivo na educação básica, de ter mais quantidade de creches, ter mais quantidade de acesso à educação, acesso à cultura, acesso ao lazer, acesso à saúde, enfim, que essas estruturas básicas da sociedade fossem melhores. Mas a gente vê que essas demandas, elas não chegam, de fato, a serem atendidas. Por quê? Será que essa democracia que a gente vive, ela realmente é um governo que nos representa enquanto povo, enquanto trabalhadores, enquanto mulheres, enquanto crianças? Por exemplo, será que as crianças, elas são bem resguardadas, bem protegidas na nossa democracia? Será que os idosos, eles têm todo o amparo que eles deviam ter? Enfim, a gente para perceber que a nossa democracia, ela ainda tem algo errado nela, né? E o que será que é? E aí, gente, Florestan Fernandes escreveu um livro chamado Apontamentos sobre o Autoritarismo. E aí, nesse livro, ele vai explicar que a democracia que nós vivemos é uma democracia burguesa. O que isso significa? Que ela é formalmente democrática, mas materialmente autoritária e antidemocrática. O que significa isso? Quando a gente fala assim que existe a realidade formal e a realidade material, a gente está querendo dizer que o formal é em lei, em tese. Em tese, a gente vota a cada 4 anos, todo mundo pode votar. Nós temos leis, nós temos todo um aparato formal que garante que o que a gente vive é uma democracia, em que o povo realmente é o detentor aí desse governo. Mas, materialmente falando, a gente não vive essa realidade. Então, quando a gente pensa, pelo contrário, né? Por exemplo, quando a gente fala da questão de grupos subalternos, como a questão agrária, formalmente, a gente tem na lei, na Constituição, a questão da reforma agrária, a questão da possibilidade de reforma agrária em locais que não atendem à sua função social. Então, por exemplo, a pessoa tem há 20 anos uma terra ali
que está uma terra que está abandonada, uma terra que não está sendo usada. E essa pessoa, ela não está atendendo ao fim social daquela função, daquela propriedade, que é a produção de alimentos, enfim, a produção de riquezas. E aí, supostamente, essa terra poderia ser objeto de reforma agrária, mas isso é formalmente. Materialmente, se as pessoas tentarem fazer um movimento de reforma agrária ali, elas vão ser duramente reprimidas. Então, o caráter da nossa democracia é um caráter de defesa das classes sociais, da elite, né, da burguesia, enfim, dos detentores dos meios de produção, seja da terra ou seja nas cidades, enfim. E para realizar essa defesa, para realizar essa democracia exclusiva deles, para que eles tenham direitos, para que eles tenham liberdades, para que eles tenham acesso a tudo que uma pessoa, em termos de dignidade humana, deveria ter acesso, eles vão usar de mecanismos autoritários para fazer com que os grupos subalternos, as classes sociais subalternas, sejam reprimidas. E aí, quais são esses mecanismos? Vários, né, que vão desde a própria questão política, o uso da polícia, o uso de milícias, o uso de força, né, em último caso, o uso da violência explícita para manter ali a manutenção daquele poder. Então, por isso que a gente fala que nós não vivemos uma democracia. Isso que a gente vive não é uma democracia. E todas as vezes que as pessoas tentam defender que a gente quer o fim da democracia, que governos socialistas são antidemocráticos, que os Estados Unidos é a representação da liberdade, da democracia, o que a gente pede, o que a gente convida é que as pessoas reflitam se materialmente, realmente, nós vivemos uma sensação de democracia, a gente vive num estado materialmente democrático, em que a gente tem o básico, em que a gente tem as nossas demandas atendidas. Será que é materialmente democrático uma sociedade em que tenha tantas pessoas morando em condição de rua, em que a maior parte da população receba menos de 5 salários mínimos, menos de 3 salários mínimos? Será que é materialmente democrático que a gente viva trabalhando em uma escala 6x1, enfim, essas condições de vida, até mesmo se a gente pensar no país da democracia, né, nos Estados Unidos, será que é materialmente democrático que tantas pessoas estejam morando em carros, morando em barracas, sem ter acesso à saúde, sem ter acesso à educação gratuita, de qualidade, enfim. Isso é o ideal democrático? Será que isso é democracia? E eu não estou falando nenhum ideal muito longe, sabe, da realidade, mas a gente tem o mínimo na nossa sociedade. Se você olhar para fora, assim, para a realidade social, você acha que a nossa sociedade, de qualquer país que se diga uma democracia liberal, é um país que materialmente é democrático? Por isso que quando a gente vai falar, vai definir esse sistema, a gente fala democracia liberal burguesa. E aí eu posso falar do liberal em outro vídeo. Mas por quê? Porque a gente quer deixar bem claro que essa democracia, ela é democrática para eles, para a burguesia. Mas ela não é democrática para todo mundo. Então, não, a gente não vive numa democracia e é por isso que nós não estamos sendo radicais, no sentido de violentos ou loucos, ou reivindicando coisas ruins, quando a gente reivindica o fim dessa democracia burguesa. E é isso aí. Até a próxima.